Olá, portistas. Estamos aqui novamente para mais um podcast, Pedro Cardona, no novo ano de 2023, e aproveito para desejar um bom ano a todos os desportistas e particularmente a todos os esportistas. E vamos começar hoje por dar um salto a outro país. Estivemos já há relativamente pouco tempo no sul de França e agora vamos mais ao centro da Europa, vamos até a Holanda, a Niderlandes, eu já não sei como é que é de dizer, Países Baixos, já não sei como é que... E vou apresentar então o meu convidado, que é o Jorge Costa. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Eu começava por... vais naturalmente fazer a tua introdução, mas eu gostaria de saber que tu esclarecesse, afinal, o que é Holanda, Países Baixos, o que é isto? Ora bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que depois os nossos telespectadores, amigos, conhecidos e até os nossos inimigos, que nós gostamos muito de os receber, vir esta emissão. Respondendo já em primeiro lugar à tua pergunta, é muito complicado porque eu também não a sei oficialmente. Eles mudaram há 2 anos a nomenclatura e agora... Mas porque? Não tens uma explicação? Não tenho uma explicação. Tentei saber, mas eles mudam as coisas. E vai a votação, concordo, República dos Países Baixos, ok, chama-se Países Baixos. Realmente era Netherlands, porque isto é uma história curiosa, porque Holanda é uma zona da Netherlands. Pois. Portanto, Holanda não existe como país. Por isso que tu vires em todas as publicidades se vê de Netherlands. Exato. Mas não sei quem o iluminado português atribuiu Holanda. Nós, o que sabe que é uma província que fica um bocadinho a norte dos Países Baixos, digamos assim, que se chama Holland. Exato. Existe uma Zuid-Holland, Noord-Holland. Portanto, isso é uma zona Se calhar eles entendem isso de Holland como uma coisa um bocado redutora para o país. Pois, possivelmente, não sei, mas é muito interessante porque eu estou lá vai fazer agora 11 anos e estou muito bem. Feliz. E já lá vamos a essa parte. Mas eu também tentei saber, porque eu resido na cidade de Den Haag, que em inglês chama, passando a tradução é The Hague. Mas eu não sei quem me foi também mais um iluminado, porque nós somos realmente um povo espetacular que chama aquilo Haia. Eu acho que mais ninguém chama aquilo Haia. Há coisas interessantes, mas também nós ficamos assim a pensar porquê? Porquê? E porquê? Não me parece ter nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Eu queria aproveitar, uma vez que estás a falar disso, mas já estamos um bocadinho, mas já foi mesmo para introduzir a questão da Países Baixos, Holanda. Mas eu gostaria de começar por te fazer uma pergunta sobre quem é afinal Jorge Costa, quais são as tuas origens. Sei que tu és um natural do Porto, sempre viveste ali muito perto do estado das Antas. Sim. E já muito recentemente abandonas a cidade do Porto. Não foi por te apetecer, naturalmente, foi naturalmente, digo eu que foi por necessidade, não é? Mas fala-me um bocadinho de ti, das tuas origens. E como é que foi o Jorge Costa que cresceu no Porto e junto ao estado das Antas? Muito bem. Em primeiro lugar, deixa-me só fazer este ponto breve. Eu sinto-me uma pessoa completamente privilegiada de estar aqui em frente a ti, porque eu, na minha base e na minha essência, costumo dizer que a família é-nos imposta, mas os amigos é a família que a gente escolhe. E eu neste preciso momento estou a olhar frente a frente, olhos nos olhos, a um amigo, e tenho muito orgulho nisso e senti-me realmente muito lisonjeado pelo convite que me endereçaste. E eu aproveitei as minhas vindas cá e com um orgulho enorme. Eu, quando entrei aqui neste magnífico espaço, isto dá um arrepio na pele, como é óbvio, não é? Aqui respira-se Porto. Respira-se só com o Porto, e estou muito grato por isso. Eu que agradeço. O Jorge Costa foi sempre uma criança muito, muito rebelde,
muito traquina, muito mexida, com um sorriso de orelha a orelha, que ainda se mantém nos dias de hoje. Por acaso é esta criança que aqui estamos a ver. Exatamente, exatamente. Como podes ver, o que está ali já comigo, aquele sorriso, é óbvio que tenho aquela felicidade de estar a expor aquela bandeira. Eu, desde que me conheço, eu tenho 47 anos, nasci no fantástico agosto de 75. Para os mais antigos, é uma data memorável, 17 de agosto de 75. Mas eu, desde que me conheço, que não foi preciso grandes explicações para perceber o que era o Flóculo Porto, porque isto passa-se no terraço de casa dos meus pais, é onde os meus pais ainda residem, e de frente mesmo eu tinha a arquibancada e a bancada do Estádio das Antas. De frente. De frente. Pois. Ou seja, em frente havia um espaço entre dois prédios. Mas aliado, na Fernão Magalhães mesmo. Fernão Magalhães tem uma artéria. Agora, nos dias de hoje, aquilo tem a loja do Cidadão. Pois. Ao lado tem uma rua que passa por cima do viaduto da Via de Cintura Interna, e é nessa rua. Exatamente. Portanto, e tu conseguias ver a arquibancada. A arquibancada e a bancada. Exato. E a bancada. Porque os meus pais residem no primeiro andar. No segundo andar, a vizinha deixava-nos nos dias de jogos de vez em quando a lá ir. Para quê? Porque via-se um bocadinho, porque na parte da bancada, que chamava-se a zona da maratona, tinha um espaço relevado. Sim. E conseguia-se ver um bocadinho aí. Conseguia-se ver um bocadinho, mas não se quer mais. Mas foi sempre uma dali só se viu o Flóculo Porto. Portanto, não foi preciso grandes apresentações, porque os meus domingos de manhã, exato, eu acordava para ir ver a formação, as rolotes a tocar logo as músicas. E tu também acompanhavas ali a formação do Porto? Sim, porque eu desde pequeno, como é óbvio, as crianças brincavam na rua. Pois. Não se passa isso. Exato. Antigamente eu também sou da tua geração e era assim que se passava. Portanto, a minha vida era passada a brincar na rua com os meus amigos da rua. Claro. Mas nós já éramos mais evoluídos, porque nós não precisávamos de 2 pedras para fazer a baliza, porque nós tínhamos 2 campos espetaculares. Um que era o nosso campo de treinos, que era a parte das traseiras das bilheteiras do Estádio das Antas. Sim. E quando era dias de jogos, era a parte da frente das bilheteiras do Estádio das Antas. Nós tínhamos ali já a baliza, nós tínhamos aquilo tudo muito bem estruturado. aquilo era uma maravilha. Portanto, ali era Porto, e era. Portanto, eu cresço claramente a saber o que é o Flóculo Porto, porque aquilo estava intrínseco. Claro, já nasceste ali? Já nasci ali. Mas diz-me uma coisa. Já nasci assim, Porto até ao fim. Até ao fim, já diz o cântico, não é? O cântico. Mas o que eu queria perceber era isto, porque eu tenho alguns amigos, até que tenho um grupo do WhatsApp com eles, que também moravam ali, naquela zona, e se não morassem bem naquela zona, e eles já estipulavam que, por exemplo, os domingos, desde manhã até ao fim da tarde, era para acompanhar, e sábados também, as modalidades. Sim, e eles acompanhavam isso tudo, até porque nessa altura, se tu te lembras bem, nós como miúdos não pagávamos. Podíamos entrar com um adulto. Completamente. Não, isso passou-se e eles aproveitavam que era... Já estava, que não era bem um agendamento, mas já se sabia, ao sábado era para ir acompanhar, por exemplo, o handball e o basquete, não sei o quê. Domingo iam ver os júniores atrás da arquibancada, os juvenis. Correto. E depois tinha a equipa principal. Sim. Pronto. Mas isso passou-se exatamente comigo. Mas nós tínhamos lugar anual, porque nós tínhamos aquela entrada que era: ó senhor, deixe-me entrar consigo. Exato, era. Esse era o nosso cartão anual. O Estado levava 80 mil e 90 mil pessoas. E esse é: ó senhor, deixe-me entrar consigo. Exato. Então, fazias isso. Claro. Yes. Porque depois tinhas ou juvenis ou júniores. Exato. Futebol. Mas aí não se pagava, não é? Aí não se pagava. Havia sempre aqueles jogos da fase final, na fase final, sim. Na fase final, sim. Mas na fase regular, não. Depois tinhas o handball, o voleibol. Eu mais tarde cheguei a ser atleta Flóculo Porto de voleibol.
Que é escalões de formação. Sim. Iniciados, 2 anos iniciados e depois ia passar para juvenis. Primeiro ano de juvenis foi quando falamos. E na altura já ouvias falar do nosso médico, o Nelson Puga. O Nelson Puga já era sénior. Já era sénior. Ou seja, nós entrávamos no pavilhão no final de tarde, não é? Porque tínhamos a escola e eles estavam a acabar o treino deles. Eu, há uns bons largos anos atrás, tive o privilégio de falar dessa história com o Nelson Puga relativamente a isso. Depois tínhamos o hockey patins, tínhamos o basquete, ou seja, ali era a tarde de sábado, era toda passada ali. O domingo, dias de jogos nas Antas, como é óbvio, não é? Mas antes havia sempre júniores da parte da manhã, ao domingo de manhã. Portanto, aquilo era passado sábado e domingo, era a nossa agenda. Mas para além disso, tu não. Pronto, moravas ali a pé do Estado das Antas. O que é que te. Claro que o que te levou a ser portista, naturalmente, isso é um fator muito importante. Mas, por exemplo, o teu pai teve uma influência muito grande em ti. O meu pai é que lhe agradeço e provavelmente. Porque eu já o fiz isso noutras alturas e também aproveito mais uma vez. Estou extremamente grato ao meu pai. Isto vai-me levar até a eternidade. Estou muito grato ao meu pai de me ter levado pela mão ao Estádio das Antas. O meu pai foi sempre sócio do Futebol Clube do Porto. Está quase a chegar o mês de fevereiro, onde ele completa 80 primaveras. 80. E desde que eu me conheço, estou de mim, onde chega a minha memória, estou de mim sentado na bancada de cimento do Estádio das Antas, acompanhado pelo meu pai, dos amigos do meu pai. Eu fui sempre, eu cresci com os meus amigos de rua, a brincar, mas depois, pronto, tinha essa felicidade, privilégio, não sei o que queiras intitular, de poder ir com o meu pai ao Estádio das Antas. O que estamos a falar, que eram alturas, estamos a falar dos anos 80, não não era acessível a todas as pessoas poderem ir ao Estádio das Antas e vemos os jogos todos. Foi meu pai que me levou, o meu pai, os amigos do meu pai. Sim, já estamos a falar que era um grupo já bastante grande, mas íamos todos para a entrada da Superior Norte, que era o lado mais perto dali onde a gente... Ficava por baixo do tal Ferro Velho, ou como é que se chamava? Da sucata. Do sucateiro, que era o terceiro anel. Era o terceiro anel. Era o terceiro anel, que aquilo enchia. Porque nós temos conhecemos um amigo, temos um amigo comum que está na Colômbia, na Venezuela, Sim, no Alvarinho. Que não vivia no Porto, mas vivia ali perto. E ele tem a idade que tem, não é? 60 e pico. E ele nunca entrou no Estado das Antas. Nunca teve a oportunidade de entrar no Estado das Antas. Na altura ele não tinha dinheiro, e ele contou muitas vezes essa história. Sim. E ele ia para a sucata. Não, mas não é caso único. Não é caso único. Não. É por isso que eu muitas vezes eu digo que tive essa felicidade. Fui. Não era. Queres ver uma criança mais feliz do que ter nascido ali? Claro, não. Do que acordar todos os dias de manhã e olhar para o Estádio das Antas. Eu hoje não tenho o privilégio que hoje de manhã saí diretamente para aqui e saí de casa. Eu deixei de ver o Estádio das Antas, mas agora vejo o Estádio do Dragão. Claro. Queres melhor acordar? O dia corre logo melhor. Aquilo que eu estava a perguntar pelo teu pai, porque normalmente os nossos progenitores têm uma influência. Há outros casos em que não acontece isso. É o facto de morarmos, ou termos um amigo, ou temos uma experiência que nos tenha marcado. Completamente. Mas Pedro, desculpa interromper-te, mas o que acontece é que assim, eu não senti que o meu pai pegasse em mim, não, Ana Jorge, vamos ver foco. Não, aquilo é natural. Claro. Eu não sinto, até à data de hoje, com 47 anos, que o meu pai tinha, não, tu, porque eu sou do Foco Porto, tu também vais ser. Não é nesse sentido que eu digo, mas a influência tem sempre, não é? Sim. Acaba sempre por ter. Mas é uma influência natural. Claro. Uma influência completamente natural. Completamente natural. Nem pode ser. Não é, porque senão então perde o significado. Mas o portismo está na nossa família toda, porque em dias de jogos, a minha mãe sabia perfeitamente que o almoço tinha que ser mais cedo,
porque o jogo era às 3 horas da tarde, embora estivéssemos ali a 2 passos. Atenção, caros amigos, porque nós temos que ir cedo para a volta. Almoçava-se mais cedo, não é? Almoçar, porque o domingo tradicionalmente o almoço é sempre mais melhorado. Sim. E então isto, nestas gentes do Norte a falar, sabemos que é assim. O domingo é o dia de família. É o dia de família. Naquela altura, jogos às 3 horas da tarde, e minha mãe sabia que tinha que ser a 1 hora, tínhamos de estar todos à mesa. Isso era na hora de inverno. Na hora de inverno. Porque quando mudava para a hora de verão, passava para as 4, e os dias, quando não eram maiores, passava para as 5. Sim, mas para aí. O almoço era sempre a 1. Havia no Estado das Antas, era a 1. Não interessa, a gente estava ali ao lado. Fez. Porque Mas dava tempo. não há tempo. Há um ritual que tem que se manter. E os rituais são para se manter. As tradições são para se manter. Que é estar com os amigos antes do jogo. Porque o que se fala agora em pré-match e pós-match, nós já fazíamos isso na década de 80. Sem câmaras. Sem câmaras. Mas é verdade. Porque senão isso não havia essência do jogo. Não havia, porque não ganhava. Exatamente. Já era difícil, sempre foi, já era difícil. Mas isso manteve-se. Portanto, aquilo foi completamente neutral. Dias de jogos, sabia assim. Quando não havia de jogos, ok, família vai de carrinho, vamos dar o passeio. Passeio normal que a gente da cidade do Porto faz, ou é Foz, ou é Angeiras. Um dia que há pouco trânsito também. Há pouco trânsito, então ficámos ali virados para o mar. E o que é que se fazia? Ouvia-se o relato. Foi o que eu fiz toda a vida, quer em casa, quer fora. Então estávamos ali todas aquelas 2 horas, meu pai e minha mãe, e eu e minha irmã, caladinhos no banco de trás. Para o Jorge Costa era um bocado mais complicado, porque ele é muito irrequieto. A minha irmã foi sempre mais velha, foi sempre mais sossegada. Eu não, mas cala-te, Jorge Duarte, que eu estou a ouvir o futebol. mas era assim. Diz-me, tens assim algumas memórias que te marcaram, ou dos primeiros jogos, ou alguma aventura, ou algum episódio que te tenhas assim, olha, isto marcou-me? Tenho. Ali, a nível de Porto, a nível do Estado das Antas, a nível de seja do que for. Eu, a minha memória que consigo alcançar é um Flóculo Porto Benfica. E eu tenho que procurar, porque infelizmente foi-nos retirado a todos os esportistas termos esse acesso de uma forma gratuita, do qual tu também fazias parte desse projeto, tu e o nosso amigo Paulo Lizardo. O projeto éramos os dois. Porque senão eu teria conseguido encontrar isso. Se eu não estou em erro, acho que a minha memória onde consegue chegar é um Flóculo Porto Benfica que fica 0-0 e acho que os Jacques falham um penalti. Eu acho que é o que eu consigo chegar. Estamos provavelmente a falar 82, 83. 83 é o Gomes que falha, no 0-0. Então ou antes ou depois. 80, 81, 81, 82, por aí. Por aí. É questão por aí. Temos que ir pesquisar, que ir pesquisar, mas eu conheço aí um Pedro Cardona que tem ali uma autêntica Bíblia azul e branca e vamos conseguir chegar a isso. Isso foi como. O que é que te marca nesse dia? O que é que te lembras desse dia, desse 0-0? Lembro-me, é a memória visual que eu tenho do jogo. É a memória visual que eu tenho do jogo. Estádio cheio, e é que eu dou por mim. No Superior Norte? Superior Norte de pé. Pois. De pé. Eram os dias mais complicados para mim. Eram os dias mais complicados para mim. Os dias complicados. Acontecia-te o que acontecia com o presidente Pinto Costa. Exatamente. Não via nada, sabia as bolas altas. Era. Isso era muito complicado. Embora nós já ficávamos numa parte da Superior Norte, já nas últimas filas da parte mais acima, o que permitia eu estar ali já um bocado ali de bicos de pés, isso tudo a ver. Isto era quando não havia chuva. Quando havia chuva só se via tudo preto, que eram os guarda-chuvas. Naquela altura só havia guarda-chuvas da cor preta, portanto aquilo, mas eram espetáculos disso. Essa é a memória que eu consigo chegar relativamente ao Flóculo Porto. Tenho outros mais 2 episódios que me marcaram. Um que foi eu acompanhava os jogos todos e houve um jogo que o meu pai disse que eu não podia ir porque chovia copiosamente, como provavelmente Porto Rex. Não? Foi Porto Barcelona. Ok, também choveu muito, exatamente, com 3 golos do Nari. Exato, também choveu muito e eu chorei o jogo todo porque eu não podia ir. O jogo foi à noite. E quando eram jogos à noite, quando era assim
competições europeias eram jogos mais complicados, porque o Futebol Clube Porto teve sempre excelentes equipas que vieram visitar o Estádio das Antas. Nós temos um monopólio muito grande. E nesse nesse ano do Porto-Barcelona, antes defrontamos um Super Ajax. Sim. Ah? E lembro-me desse jogo porque era quando os jogos eram à noite e eu não podia ir porque competições europeias eram jogos um bocado mais complicados, havia sempre muito mais gente. Depois era muito tarde, começava às 9h30. Era muito tarde, então o divertimento que eu tinha, eu e a minha irmã, era contarmos as luzinhas. O que é que eram as luzinhas? Eram os isqueiros a acender. Porque como tens a memória visual que tu tens, vês a arquibancada e nada, então estavas a contar as pessoas a acender os cigarros. Mas lembro perfeitamente que esse dificilmente as conseguia acender os cigarros porque chovia copiosamente nesse jogo. E já havia. E o rabado estava pesado na altura. E já se sabia que não se podia levar guarda-chuvas por questões de segurança, que eram regras impostas pela UEFA. Então o meu pai e os amigos tiveram de ir com plásticos para poder ir ver o jogo. Eu lembro que o meu pai veio completamente encharcado, foi a roupa completamente toda, quando estamos a falar toda, inclusive a roupa interior. Claro. Completamente ensopado. Lembro-me. Esse marcou-me porque fiquei muito triste por 2 motivos. Primeiro porque não pude ir e depois que fomos injustamente eliminados. Já tínhamos sido no primeiro jogo. Com o famoso Langenov, que era o árbitro que nos roubou um penalti e anulou-nos um golo limpo em Barcelona. E depois aqui já tínhamos anulado a desvantagem de 2 golos e o Arquibaldo faz 2-1. Quando o Joário já fez 3-1 já não fomos. Ainda avaliou os golos fora, coisa que não vale. Sim. Isso é. Essa é a segunda. A terceira é o jogo da minha vida. Então. Que é o Porto Covilhã. Foi onde eu estive também. Esse é o jogo da minha vida. Esse eu sei contar a história toda. Sim. Esse eu sei contar. Eu tenho boas memórias desse dia também. Esse eu sei contar. Esse não estive na arquibancada. Essa estava no Estádio das Antas. Dentro do Estádio das Antas tivemos que entrar, não sei que horas, mas já muito mais cedo que o normal. Sim. Sabe, abriu à 1 da tarde. Há muita gente que diz que abriu às 11 e começava às 3. Não, abriu à 1 e o jogo começava às 5. Foi assim. E lembro-me que estava uma noite cinzenta. Sim. Uma noite cinzenta. Uma noite, uma tarde. Sim. Uma tarde cinzenta. Uma noite. Uma tarde cinzenta. Nós acostumamos quando é cinzento logo. Estava uma tarde cinzenta. E o jogo não nos correu nada bem. Não. Começámos muito mal. E então eu dou por mim, sabes que uma criança naquela altura não é como o adulto que vê os lances todos, isso tudo, consegue olhar para o lado, ver a reação das pessoas. Isso tudo, e é o que eu dou por mim a ver isso tudo. É o filme que eu tenho, assim, esse filme completamente perfeito. Vejo o silêncio do Estádio das Antas, que estava completamente cheio. E era um silêncio sepulcral. Era uma coisa... E estava muita gente com os ouvidos no Bessa. Exatamente. E estava tudo ali completamente... O que é que se está a passar? Será que nós não vamos conseguir? Será que... E então, porque isto contado muitas vezes ninguém acredita, mas não há jogos. Nunca houve os jogos fáceis. Nunca há jogos fáceis. E quanto ao Futebol Clube Porto, então é que não há jogos fáceis. E o Covilhã, se eu não estou em erro, já despromovido. Era isso que eu ia dizer. Já despromovido, faz um jogo da vida. É o jogo das malas, até. Havia na altura já. Sempre houve. Havia? Sempre houve. A sério? Sempre houve. Não se vê nada. Não havia César Boaventura, mas havia outros. Estás enganado. Isso não pode ter acontecido. Não pode ter acontecido. Não, o quê? Um treinador de uma outra equipa já está no banco de suplentes da equipa? Não. Não venham com essas histórias. Porque isso não é verdade. Estás a ser injusto, não? Estás a ser injusto. Quem disser isso, ou é intelectualmente desonesto ou é inteligimento. Porque isso não pode acontecer. São muito limpos, não é? Eu lembro-me perfeitamente disso, mas a nossa força. Foi o Artur Semedo que fez 2 golos ao Porto, sabe o erro. Mas depois o Futebol Clube Porto é isso. Eu tenho boas memórias dessa tarde também. Tenho boas memórias, até porque foi dos meus primeiros jogos nas Antas mesmo. Já lá tinha ido.
Mas foi dos primeiros jogos. Mas isso foi terrível. Esse foi. Foi terrível, até porque depois o Benfica também continuava a empatar no Bessa e tal, mas depois acabou por perder. o Phil Walker marcou o Benfica e derrotou. Olha, estamos a falar dos anos 80. Sim. E tenho aqui um jornal que é de 85, que tu podes olhar, que já está aqui para ser partilhado, que tu partilhaste, disseste, olha, põe lá isso nos teus arquivos, que o que é que me queres contar? O que gostavas de partilhar aqui connosco? Este Senhor Plácido, que era o famoso porteiro das Antas, não é? Sim. Que eu falei aqui com o Hélder, mas o Hélder não sabia, estava até confundiu com o Jorge Plácido. Armando Plácido, que era um famoso porteiro muito conhecido nas Antas. Mas o que é que me gostavas de... O que eu gostava de contar foi que, lá está, como estamos a ver na fotografia central, temos ali o Futebol Porto, ali o Estádio das Antas, ali as bilheteiras do Estádio das Antas, e era aqui o nosso campo de jogos. Sim. E há uma célebre manhã em que eu estou a jogar a bola. Eu sou o da direita, o da esquerda é o meu vizinho, o Zé Manel, e que estávamos ali. Tu és o Jorge Duarte. Eu sou o Jorge Duarte. Não era Jorge Costa ainda. Não, não só evolui. Quando somos miúdos, nós somos tratados pelo primeiro e pelo segundo nome. Isto é fantástico. Isto é qualquer coisa. Então, estamos ali a jogar e passa um jovem. Um jovem. Olha, bom dia. Olha, eu sou de um jornal. E nós ficamos assim, um jornal? Sim, e com outro senhor também com uma câmara fotográfica. Estamos a falar um bloco, uma caneta, o outro com uma máquina fotográfica. Exato. Olha, vocês querem dar uma entrevista? E nós, dar uma entrevista? Não, porque achei engraçado vocês estarem aqui a jogar a bola aqui em frente e isso tudo. E então assim começa. Isto é de 85. Estávamos a poucos dias do célebre jogo Futebol Porto Belenenses, que se ganhássemos o jogo seríamos campeões nacionais. Estávamos a um dia? Sim, mas quando a entrevista é feita uns dias antes. Uns dias antes. Isto é que saiu. Portanto, para quem é engraçado, o nome do jornal é Capital. O jogo Porto Belenenses foi no dia 12 de maio. Este jornal é de 11 de maio. Dia 11 de maio. E então, estamos ali, então resolvemos fazer uma pequena entrevista. Isto marcou-me imenso. A mim e ao Zé Manel. Estamos ali a fazer uma peladinha que ele achou interessante. Nós estamos ali a jogar a bola e isso tudo. Então fizeram uma série de perguntas e que nós ficámos claramente assim, o que é que nos aconteceu? O que é que nos aconteceu? Depois nós saímos ali a correr, a contar primeiro à minha mãe, depois a contar à mãe de Zé Manel o que é que nos tinha acontecido. E ninguém acreditava na altura que nós tínhamos sido entrevistados pelo jornal. O que é certo é que uns dias mais tarde. Isto é muito giro porque tem uma história curiosa, país aí no meio. O texto está muito bem escrito. E naquela altura havia profissionalismo a sério. Hoje e tu estás a falar da outra página do jornal? Sim, na outra página do jornal. Sabe esta, é essa. Tem ali uma parte ali que fala que eles entrevistaram-nos, porque eu, desde que também que eu me conheço, eu sou levado por uma mão ao Estádio das Antas e sou levado por outra mão aos Dragões Azuis. Como é que é? Conta lá isso, que eu não estou a perceber. Na mesma... Estou curioso. Estás curioso. Opa, ao lado de casa... Antes de seguir, deixa-me só voltar aqui. Opa, esta imagem, é fabuloso. Esta história é fantástica. Porque ele entrevistou-nos. Deixa então acabar esta parte. Ele entrevistou-nos e fez uma série de perguntas. Quem não éramos, o que não éramos. Não, somos os dois portistas, jogamos muito futebol com o Porto. Tínhamos o nosso ídolo que era o Futre, como é óbvio, a gente queria ser o Futre naquela altura. O Gomes. Sim, mas naquela altura eu acho que era tudo um bocado mais Futre, porque jovem. Nós olhávamos para aquele miúdo. O meu irmão é o Futre. Aquele miúdo traquina, não é? Que fazia aquelas fintas e isso tudo e não sei o que mais. Era. E por acaso há ali uma parte da entrevista que eu digo dos Dragões Azuis e isso tudo. E então fizeram uma série de entrevistas e eu disse: olha, eu não vou poder ir ver o jogo ao Porto Belenenses. Então. Mas então porquê? Porque é o dia da minha comunhão. O dia da minha comunhão solene celebra-se realmente no dia 12 e eu não vou poder ir. E o meu pai também não foi. Ele prometeu à minha mãe que não ia. Só no ano a seguir é que foste a Covilhã. Um ano depois. Sim. E então, pois, porque do Covilhã acho que celebra-se, fomos bicampeões. Sim.
E então foi muito giro. Para casa aí na entrevista aparece que não, porque olha, é a minha comunhão solene e eu não vou poder ir a ver o jogo. Está muito giro. Eu ainda guardo religiosamente essa parte do jornal, mas Opa, é mas óbvio que com a idade o jornal opa, isto tem está espetacular. Olha, por acaso, isto já não existe, estes jornal, pois não? O jornal A Capital Já não é. Porque isto podias era ter conseguido arranjar a fotografia original. original, pois. Eu tenho o jornal todo, porque ainda por cima isto é a penúltima página do jornal. É? É. Porque isto estamos a falar é um formato 2 vezes A3. Exato. Estamos a falar 2 vezes A3. Exato. Na altura era. O A2, era o A2. Deve ser um A2, não é um A1, mas é um A2. É um A2, sim, 2 A3, um A2. E isto, ou seja, já a página seguinte já é a contracapa. Exato. Portanto, em Opa, termos isto de é uma pior, história de caraças. isso foi muito giro, a história que eu tenho com o Zé Manel de jogar ali. Para casa foi giro. E nós, depois então, uns dias muito mais tarde, é que viemos realmente a ver com o jornal isto remete-me para a minha memória dos jogos que eu fazia no terraço onde morava, ou então na escola, aqui com o meu caro amigo, o meu colega da primária, que depois veio virar para aqui. Claro. Nós até foi, depois vai contar as histórias dele. E... É o cartaz de fim de semana. O cartaz de fim de semana. Está ali, está. exato. Campeonato Nacional. Handball. É. Eu sou um cegueta, mas ainda consigo ver daqui handball. Cartaz de Ali fim de está. semana. Fase final. Handball, fase final. Belenenses Futebol com o Porto às 8h30. Exato. E Sporting fica às 18. Tem ali o cartaz todo. Opa, Giríssimo. isto é uma história espetacular. Engraçado que já nos metiam para a última página, ou para a penúltima página. Foi sempre assim. Sempre assim. Foi sempre assim. Nessa altura já nos metiam. Já nessa altura, já. Desde a nossa E daqui a fundação. bocado vamos falar da agência Lusa e dessas questões que podes fazer. Mas tu acho que tinhas aqui qualquer coisa. Tinha aqui dos dragões A questão azuis. dos dragões azuis, como é que. É muito giro, porque é assim, onde os meus pais vivem, ao lado tem um restaurante. Agora já existe mesmo um restaurante, mas com outro conceito. Sapatarias, beleza, não era? Exatamente. Existe o mesmo espaço de restauração, agora com outro nome, mas na altura era o restaurante Manhoso. Era um restaurante que foi extremamente famoso naquela zona dali das Antas. Inclusive o nosso presidente chegou a ir variadíssimas vezes a almoçar e jantar, jogadores, staff, equipa de handball, uma série que eu, lá está, desde que me conheço, brinco na rua, ali ao lado, como é óbvio, não é? Porque aquilo é um restaurante e depois tinha a parte de snack na frente. Meu pai e os amigos frequentavam isso tudo. E o filho do dono desse restaurante, a quem ainda hoje mantenha essa amizade, António Carlos Barroso Lima, mais conhecido por Tony, foi um dos fundadores dos Dragões Azuis. Exato, exatamente. Foi ele e o Malheiro. Quem contar outra história está a mentir. Não, ou é intelectualmente desonesto ou é inteligimento. Ou é uma coisa ou é outra. Porque foram essas duas pessoas que fundaram os Dragões Azuis. E então, como é óbvio, eu sou mais novo que ele, um bom par de anos, mas na altura ele já achava piada ao Jorginho. O Jorginho ali na rua, como é óbvio, o traquina, que corre para cima e para baixo com a bola baixo do braço. E então, há um célebre dia que ele vira-se para o meu pai: ó, Sr. Mário, logo depois de jantar, deixe vir o Jorginho comigo. E meu pai: mas não é que o vais levar? Deixe-o vir comigo. Se preocupe, Sr. Mário. Tá? Mais velho que tu, não é? Sim, mais velho que eu. Ó, Tony, vê lá onde é que vais levar o meu filho. Não, Sr. Mário, esteja descansado. Então eu dou por mim a ir com ele, pela mão, a descer o Estádio das Antas, mas em vez de ir pelo lado norte, ir pelo lado sul, a célebre loja azul, batemos à porta, alguém vem abrir. Na loja azul tinha uma escada em caracol e a parte de cima era os arrumos, onde é que era a sede dos Dragões Azuis. A sede. Não sabia que era aí. Aquilo era um espaço onde eram os arrumos da loja azul, onde os dragões se juntavam. Juntava-se aí o Bruno, depois mais tarde o filho do Jorge Nuno. Mas, sim, também esteve nos inícios, não é? Teve nos inícios. Então eu conheço aquela gente toda. E assim,
mas então quem é esse miúdo? Como é óbvio, um miúdo a ver deles. E então vocês não estão a ver as histórias curiosas na altura que se falavam. Porque isto agora é muito fácil. Na altura, aquela para ser, digamos, um grupo de apaixonados do Futebol Clube Porto para ir a qualquer lado era muito difícil. E eles estavam localizados no estado na bancada da maratona. Na bancada da maratona. Exatamente. A minha irmã também chegou a pertencer aos Dragões Azuis, porque assim, aquilo é o passo à boca. Exato. O vizinho do lado, o Tony, Carla, olha, também há lá jovens da tua idade, isso tudo, vamos entrar. Então passava-se muitas vezes o sábado de tarde no restaurante do Tony a cortar revistas, a cortar listas telefónicas aos bocadinhos, que era para quando entrasse. Aquele efeito. E usava-se também rolos de papel higiênico, não é? Rolos de papel higiênico, ou seja, tenho uma série, são histórias fantásticas. Se estivéssemos aqui, não chegava este podcast, tínhamos que fazer uma série da Netflix só para contar essas histórias todas. Não te chegava. Não te chegava. Não podia ter sido uma criança mais feliz que cresceu ali. Ah, pois não, isso aí sem dúvida. Eu gostava agora de te perguntar agora o que é que te levou a sair de Portugal? É muito complicado. É muito complicado? Podes partilhar? O que é que Posso. Tu viveste em Portugal até aos quê? 34. Sim, já estou há 35. 11, 36 anos. 36 anos. 47 a 36, vá. 36 anos é que dou a minha partida. Aconteceu. Eu dou por mim Peraí, estar. diz-me só uma coisa, desculpa lá interromper-te. O que é que tu fazias cá em Portugal? Trabalhavas em quê? Eu sempre trabalhei na área de desenho mecânico, na parte de engenharia metalomecânica. Foi toda a minha área na parte de engenharia, de desenho. E então sempre trabalhei nessa área, mas depois ficou um bocado limitativo em questão profissional. E eu dou por mim, eu depois já tive uma série de atividades profissionais depois, mais tarde. E depois o que acontece foi que eu tenho um amigo comum, neerlandês, que nas vezes que ele vinha ao Porto me contava, um dia há de visitar, digamos assim, para ser mais fácil, há de visitar a Holanda. Eu vou visitar a Holanda, por acaso de um país que eu não conhecia. Olha, trabalhas na área de engenharia, eu sou músico, isto não tem nada a ver nenhuma área nem outra, mas vem lá passar uns dias. Na altura Portugal atravessava uma crise. Acho que essa crise já terminou, acho eu, se não estou em erro. Acho que essa crise terminou em Portugal há relativamente pouco tempo, porque havia pelas notícias daqui está um espetáculo. E então dá-se o facto, ele me convida e eu vou. Eu vou visitar, fiquei lá umas semanas. Fazer visita. Fazer visita. E então, assim, este país é um país completamente à parte. Não tem nada a ver. Isto é um mundo mais evoluído. Não dá. Não é comparável. É incomparável. Estamos a falar de 2.000 km de distância e é completamente um mundo completamente à parte. Eu recomendo a quem não tiver uma oportunidade, de fazer, nem que seja uma experiência profissional. Eu sei que agora também já há uns anos esta parte do sistema de Erasmus e isso tudo, e o que eu acredito que também que os estudantes ficam muito melhores profissionalmente e pessoalmente. Sim. Porque é uma experiência, não é? Enriquecedora. E quem tiver essa oportunidade, que a faça, garanto que quando regressarmos somos melhores profissionais e melhores pessoas para ver as outras realidades. Eu já tive, por questões profissionais, já estive a trabalhar pela Holanda, já estive a trabalhar noutros países, já estive em Espanha e também estive na Finlândia. Na Finlândia? Sim, também estive na Finlândia e dá para ver claramente como é que as coisas são. A Espanha muito parecida a Portugal, mas a Finlândia mais. Quando vamos para o Norte da Europa é cada vez mais. Não? Então eu chego à Holanda, identifico-me com o país e começo a ver que
possibilidades é que eu posso? Tinha 2 filhos, tenho 2 filhos maravilhosos, e enfim, para se tomar uma decisão destas, não é? Uma mudança, Não é fácil. Não é fácil. principalmente não é? Qualquer tipo de mudança não é fácil. Mas diz-me uma coisa, não sei se posso perguntar isto ou não. Posso. Tu tinhas uma vida estável cá em Portugal? A nível profissional, a nível financeiro? Ou então estavas... Eu tinha uma vida estável, eu tinha uma vida estável, sim, mas uma vida de sobrevivência. Sim. Ou Não seja, era uma vida confortável, não digamos era, assim. não era. Exato. Não, isso é normal, não é? Sim. É E pensar. então nós vemos claramente, tu também tens filhos, Tenho um filho. quem consegue-se aperceber isso, nós temos que ver não para nós, mas um bocado mais à frente. E nós temos que ver o mais à frente. E foi o que eu vi o mais à frente. Assim, o que é que eu posso ser para ser um melhor pai, para poder proporcionar aos meus filhos um melhor futuro. Exato. Não olhando para mim, mas olhando claramente para os meus filhos. E então, a falar com esse meu amigo, há a possibilidade de eu conhecer o país, ver na minha área profissional, já a título de curiosidade, ver na minha área profissional se eu tenho saída profissional ou não. E vi que realmente tinha. Então começo. Primeiro estive lá 3 semanas. Depois, numa fase posterior, tive mais 1 mês. E depois então tomo decisões. Isso não, realmente, na minha área profissional tenho saído. Também tiveste apoios lá, não é? Sim, tive um apoio. Não foste às cegas. Não. Estas mudanças não podem ir às cegas. Pois não. E nos dias de hoje, Muito menos. muito menos. Já na altura não eram. Porque estas mudanças não se podem fazer assim, como se costuma dizer. Só se estiver mesmo desesperado e pronto. Eu aí tenho que discordar. É? Eu, quem estiver desesperado, pronto, procuro controlar-se emocionalmente. Porque quem fizer algo em descontrolo emocional, ainda é pior. Ok? Ainda é pior. É. Dava outro podcast. Pois dava. E então, o que é que eu faço? Então nessa altura eu tenho 2 folhas de papel, positivo e negativo. Eu positivo tenho esta situação, negativo tenho esta. E comecei a ver com 2 filhos, eu a poder ter uma atividade profissional longe da minha família, longe dos meus amigos, longe do Futebol Porto, longe da minha cidade, longe de tudo, e eu mesmo. Longe da vida que sempre tinhas tido até ali. São 30. São 30. Não é fácil. Não é, não. Não é fácil. É muito complicado. É muito complicado. Embora, pronto, ainda tenhas saído do país, não numa idade já avançada. Sim. É jovem, não é? Não és bem um jovenzinho, mas ainda é muito viva pela frente. Também não é fácil tomar uma decisão dessas. Mas o apoio que eu tive foi um apoio de um amigo que não tenho, que considero como minha família, mas um apoio muito simples para veres um bocado a evolução. Ele pôs-me à vontade e disse: olha, esta é a minha casa, tu aqui és muito bem-vindo, podes ficar aqui o tempo que quiseres, como é óbvio. É uma ajuda fantástica, não é? Adaptação, tens uma adaptação de cultural, língua. Isso é que às vezes é. E depois a tua profissionalmente. Pois. Portanto, ele deu-me as orientações. Isso é muito importante. Ele deu-me a cana para eu pescar. Claro. Ensinou-te a pescar, não é? E deu-me o barquinho. Pois. Portanto, e disse: olha, para procurar trabalho aqui, para te registrares ali, para fazer isto aqui, o seguro de saúde, tudo muito bem estruturado, isso tudo. O resto é contigo. Pois. E assim foi. Portanto, E correu bem. Felizmente, há muito trabalho meu. Sim. E há muito mérito Tem meu. que haver. Há muito mérito Tem que meu. haver, senão não te aguentavas. Não.
Eu costumo dizer, desculpa lá, não te percas, eu costumo dizer assim: o difícil não é chegar lá, o difícil é mantermos-nos lá. Porque se chegar lá, muitos chegam. Depois o difícil é manter-se lá e claro que a sorte é importante na vida. Mas Claro só que dá é. muito trabalho. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A sorte Também dá dá trabalho. trabalho, A sorte dá dá trabalho, mas também exige competência, exige dedicação, não é? E naturalmente deves ter essas competências todas, porque senão não estavas a prosperar, digamos assim. Não, isso é um Está a facto. correr bem, pelo Sim. menos aquilo que eu estive a ver e daquilo pouco, de alguma coisa que eu te conheço, tá? E já lá vamos falar nisso. Não, mas o início, para qualquer início é complicado. Pois. É complicado. Este foi um bocado mais complicado porque eu, passado 3 meses ou 4, já tenho o meu espaço, já saio da cidade, vila-cidade, de onde estava a viver com o Bart. Exato. E então já vou para as grandes cidades e já começo a trabalhar, faço a minha carreira profissional e em 11 anos posso-me orgulhar que já passei estou na minha quinta empresa. Quinta? Quinta empresa. Pois, não é fácil. Não é fácil. As duas últimas, estamos a falar que nas duas últimas estive na Shell e agora estou na ExxonMobil. Portanto, em 11 anos tive uma ascensão profissionalmente que aqui era impossível. Lá é perfeitamente normal e natural a progressão, como Sakishima em progressão de carreira foi. Consegui, ao fim deste tempo todo, conseguir ter já o meu filho comigo. O meu filho já está comigo, a minha filha ainda não. Mas tem as ferramentas futuras para. O teu filho foi para lá depois? O meu filho foi para lá depois, ele terminou aqui o curso de música, ele estuda música clássica e está agora já no segundo ano da faculdade. Está perfeitamente adaptado lá. Está na Conservatória de Tilburg, está perfeitamente em 2 anos, ele há 2 anos está connosco, embora ele aparece-nos lá numa fase pandémica, que foi complicado para ele, para a adaptação, mas ele com 22 anos, ele estuda, trabalha, tem ensaios, tem concertos, é completamente autónomo. Com 22 anos é completamente autónomo. É ótimo. O pai permitiu-lhe ter as ferramentas, que eu acho que como pais nós temos é que dar as ferramentas. Não é construir a casa. Claro. É dar as ferramentas. Exato. Tens aqui os tijolos, tens aqui a massa, agora eu acho que devias fazer constrói. assim, mas E é assim que agora deve ser. eu apoio-te em tudo. Claro. Então, olha, devo fazer assim. É a tua opinião, sim. Vai. Eu pelo menos vejo assim na educação. E acho que é a forma correta. Para a minha filha também está. As ferramentas estão criadas. Ela E está com intenções de ir para lá ou não? Tem uns dias sim, tem uns em dias assim. Definição, não é? Tem, definição, mas é perfeitamente normal. Mas é mais nova, não? É mais nova. Pá, então, com calma, Tem não é? 5 anos, é 5 anos mais nova que o irmão. Então. Mas está. As ferramentas estão criadas. A minha vida também está criada lá. Claro. Como eu costumo dizer, está alicerçada. E não pretendes voltar? É uma pergunta difícil, não é? Sim, eu volto sempre. Eu volto sempre. Voltas sempre. Mas voltar em definitivo, digamos eu assim. Eu sou um portuense tripeiro de gema a viver nos Países Baixos. Eu não gosto muito de habilidade, o imigrante. Não gosto. Às vezes associa muito apreciativo. A palavra é forte e é um bocado é associada a uma conotação negativa e não é bom. Eu posso me orgulhar e orgulho-me muito que há muito português nos Países Baixos extremamente qualificados. O que é mau para Portugal, o que é muito bom para os Países Baixos. É muito simples. Estamos a falar na minha área de engenharia é excelente, na área de enfermagem, na área de estomatologia, uma série de áreas. E nesta área?
E nesta área também. Eu queria conhecer um bocadinho disto, o taste de Douro, não é? Taste Portanto, de isto é sabores do Douro. Sabores de Douro. Sabores de Douro. Fala-me um bocadinho deste teu negócio, digamos assim, deste teu empreendimento. Isto surgiu lá. Surgiu lá. Começou tudo lá. Tudo lá. E fala-me um bocadinho disto. Começaste porquê? Pelos vinhos, ou os queijos curados vieram depois, os enchidos. Fala-me, resume um bocadinho o teu empreendimento. Antes de chegar ao Taste de Douro, deixa-me chegar. Como é que chegamos ao Taste de Douro? Sim, sim. É assim, eu em 11 anos estamos a falar que nós estamos a 2.000 quilómetros. Não é uma coisa absurda, não é? Estamos a 2.000 quilómetros. Temos ar, mar e terra para chegar aos Países Baixos, a Holanda, ou seja lá o que vocês quiserem falar. Eu tive sempre muita dificuldade em encontrar produtos portugueses. Tive sempre muita dificuldade. Eu sou apaixonado por vinho, e depois nós, com o amadurecimento da nossa idade, ficamos ainda mais seletivos. Todos nós. Sim. É normal. Completamente Também normal. a experiência Natural. dá-nos isso também. E então o que acontece foi, eu não conseguia encontrar produtos de qualidade. Nos Países Baixos há uma área que é o mercado da saudade, digamos assim. São aquela lojinha portuguesa onde encontramos o mercado da saudade. E eu às vezes isto que eu vou dizer, as pessoas podem achar isto da minha parte que seja arrogante, mas eu para aí é para o lado que eu durmo melhor. Bem, nós temos que perceber que qualquer tipo de negócio, quando tem que ser elaborado, projetado, para dar sujeito à elaboração, e como estou na área de projetos sei o que é fazer isso, tem que ser muito bem delineado. Nós temos que saber os caminhos todos a fazer. Então, se nós temos uma área desta parte gastronómica, em que temos o mercado da saudade nos Países Baixos, o mercado da saudade é para os portugueses. Mas a comunidade portuguesa nos Países Baixos não é assim tão grande. Não é. Está cada vez a ser mais. Eu tenho conhecimento de causa, já são 11 anos, já tenho mais ou menos uma visão abrangente. Mas o que acontece é que existe, lojas portuguesas existe, boas, sim, mas é uma copy e paste, são umas cópias umas das outras, em que tem os produtos que nós conseguimos encontrar em qualquer, já nas mercearias portuguesas já é um produto que não é que seja descontinuado, mas é um produto já muito conhecido, já muito antigo, e para se matar a saudade de bebermos a nossa Superboc, sim, para beber o Smol, sim, mas se quisermos ir mais além e a estar num país diferente e a dar a conhecer a um país que nos recebeu, porque eu falo pelo meu caso, e neste caso da minha mulher, fomos muito bem recebidos por eles, porque eles são um país completamente com uma taxa de imigração muito alta, mas é um país fantástico por quem estiver lá com o intuito de ser, neste caso, um português a viver na Holanda, somos todos muito, muito bem-vindos, que eles apoiam-nos em tudo. E o que acontece é que, não perdendo no meu raciocínio, começamos a ver, ou seja, temos essas lojinhas onde vamos lá comprar o bacalhau, isso tudo, e o vinho, mas eu olho assim, mas eu gostava de ter uma coisa diferente, e não tenho. E vou a uma outra cidade, a ver se tem uma loja em portuguesa, mas não tenho. E tenho isto. Para matar a saudade serve para dar a conhecer o que Portugal tem de melhor. Muito obrigado, Paulo. O nosso Paulo está ali sempre atento. Não há. E então, o que é que eu descubro? Eu não descubro. O que toda a gente, todo o holandês, assim, tem a percepção de que Portugal tem vinho, tem. E de onde é que tu és? Sou do Porto. Vinho do Porto. Sim. Essa imagem é internacional. Sem vinho do Porto. Sim, mas também temos vinho. Mas vinho? Sim, vinho do Porto. Não, meu amigo. Vinho. Tinto. Branco. E se formos à zona de vinho, temos o vinho verde. Eles, para aquilo, já lhes fazia muita confusão. E fez-se um bocadinho de luz na tua cabeça, não é?
Fez assim. Estavas a fazer uma prospeção no mercado. Sim, digamos estava a fazer assim, uma... uma sem espécie, querer, vá. sem querer. Sim, E então, como temos muitos amigos holandeses, tu mudas a tua vida, a minha vida toda, como é óbvio agora lá, é ligada com holandeses e outras nacionalidades, gregos, espanhóis, argentinos, uma série deles, porque é um país internacional. E então, muitos dizem, é o Porto. É o Porto. Olha, e então o que é que nós fazemos? E a minha mulher, a Xana, o que é que nós fazemos? Olha, quando faz a cidade do Porto, nós fazemos um roteiro. Olha, devias conhecer isto. Mas quando regressam, eles e que vocês têm uma coisa lá espetacular. Temos. Há um casal amigo nosso que vem ver o Porto Feyenoord. Uhum. Estamos a falar em 93. Porto, não, agora mais recente. Na Liga Europa já. Já Já na Liga 2018, 19 por aí. Vem 19. ver, começou amigo. Faço-lhe um roteiro, como é óbvio. Onde é que nós vamos enviar os nossos amigos? Aos melhores locais, como é óbvio. Olha, tu deves ir conhecer esta casa, esta. Mas também tenho um amigo meu que tem no Bolhão tem uma wine house muito boa, isso tudo. Quando ele regressa, ele diz: meu Deus, que eu fiquei doido. Porque o holandês tem um consumo de vinho excelente. Excelente. Top. Topíssimo. Liga dos Campeões. Ele disse: vocês têm vinhos maravilhosos. Depois tínhamos, mas eu já tinha dito. Mas percebia. Claro que tínhamos. Temos. Ele: ok, olha, vamos fazer uma coisa. Antes de vir cá a casa que eu quero conversar contigo. Então disse, ou seja, a Taste de Ouro nasce num sábado à noite em que esse casal amigo disse: olha, ou vocês avançam com este negócio ou avanço eu. Porque eu só não avanço porque não tenho o domínio da língua. Porque há muito holandês a trabalhar com vinhos de Portugal. Exato. E nós ficamos assim. Mas diz-me uma coisa que eu quero perceber. Duas, aliás. Tu percebias disto, do produto, do vinhos? Dos produtos, do conhecimento, como um Já apaixonado por tinhas vinho. algum conhecimento? Sim, Já tinhas algumas bases, digamos assim. A base tinha. E tens terrenos? Tu não tens. Não precisas de terrenos para fazer prosperar este negócio. Não, porque para isso tem os produtores de vinhos. Exato. Eu não percebo isso. Eu percebo é assim, cada um no seu lugar. E eu percebo na área da engenharia. Os produtores de vinho percebem do vinho. Agora, se eu quiser avançar num projeto gastronómico, Exato. eu tenho que pedir ajuda a quem perceba da área. E então aí começamos. Saímos desse jantar, disseram: vocês avançam, avançamos nós. E quando tu recebes aquele sinal que te é tirado, É tal oportunidade que só acontece uma vez. e tu tens duas hipóteses: ou apanhas o bilhete. É como o comboio, passa como uma o vez. comboio. Aquele comboio só passa ali. Pois. Ou então eu virem para a Xana e disse: será que é a nossa vez? Será que acho que sim? Então, lá está. O papel vem para a mesa, frente a frente, positivo e negativo. Mas olha, se nós avançarmos com isto assim, o que é que temos negativo assim. E o que é que nós fizemos? E tivemos inicialmente uma ajuda muito importante de um amigo que nos fez-nos chegar algumas referências de vinho e nós, entre amigos, queríamos dar a conhecer vinho da nossa região. Nascidos e criados na cidade do Porto, temos a nossa região do Douro, que nos está no sangue. E então, assim, algumas referências de vinho. Trazemos uns amigos e fazemos uma degustação de vinho como se fôssemos naturalíssimo. Olha, venham cá a casa, temos aqui uns vinhos para beber. Já com uma base de seguimento, uma prova de vinhos, não cega, mas uma prova de vinhos. E então eles veem sabores que acham: meu Deus, que sabor. Nada a ver com o que eles consomem lá. Não. Mas a culpa não é deles. A culpa é nossa. A culpa não é deles, a culpa é nossa. Porque vais a qualquer superfície comercial ou vais a uma garrafeira qualquer e vês vinhos de Argentina, Chile, África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos. E
vens para a Europa, tens França, Itália, Espanha, Alemanha. E depois é assim. E depois também tens. E depois vês assim. Epá, Temos aqui um património mundial e no papel. papel. Pois. No papel. E como é que nasce então isto? Como é que nasce? Isto nasce em que pomos no papel, trazemos uns vinhos, apresentamos uns amigos, vocês têm aqui ouro. Pois. E então, de uma referência passamos a 3, e de 3 passamos a 5, e nós damos depois... alto, parou, porque isto vai se tornar sério. Xana, que dizes? A Xana avança, temos um apoio de uma empresa aqui no Porto, porque nós estamos a 2.000 km, não é? Como é óbvio, Claro. não é? E então temos uma reunião para fazer, falamos com a empresa Intertel de nos ajudar, porque isso nós não percebemos, não é? Nós só percebemos do que nós queríamos no projeto. Nós sabíamos o que queríamos, mas pôr em prática, cada um tem que fazer a sua função. Claro. Eu não sou o homem dos 7 instrumentos, e quem julgar aqui para nós só temos 2 mãos, uma cabeça e 2 mãos, não dá para mais. E isso, no meu ponto de vista, gera economia. Cada um tratar da sua tarefa gera economia. Então nós falamos com essa empresa, que é experiente no mercado, ajudante também que nos deram a conhecer excelentes produtores de vinho, e nós dissemos, olha, o nosso objetivo será trabalhar com Douro por uma simples razão. O país é riquíssimo em vinho. Sim. Riquíssimo, colina, Açores. Mas nós temos uma coisa, nós não temos conhecimento das outras regiões. Tem a nível de sabor, mas onde nós somos Douro. E não vamos ter produtos que a gente não saiba quem são. Claro. Temos uma área na nossa parte que não é Douro, mas isso já era uma paixão antiga que nós tínhamos, e um excelente relacionamento com a Belmar. Mas o que acontece foi que vimos um período de tempo aqui para o Douro, para fazer também um intercâmbio entre a gastronomia e o turismo. Exato. O que o Paulo estava a dizer há bocado, que tirou as palavras, e é mesmo, porque nós temos essa parte na nossa web store, que é uma web store da parte gastronómica e a parte de turismo. E então fizemos aqui no Douro, visitamos alguns produtores, primeiro de vinhos, e achamos realmente que estariam interessados em ter o produto deles nos Países Baixos. Inicialmente, para estes tipos de projetos, tens uma situação extremamente fácil, que é as marcas mais fáceis, que para os holandeses, quando falo holandeses, como é óbvio, sim. Que vivem na Holanda, nos Países Baixos. Tu tens uma situação aqui. As marcas mais vendáveis são as mais fáceis, porque eles ou visitaram Portugal e têm uma ideia que viram aquilo ou coisa do género. As marcas mais comerciais, se são as melhores ou não, isso é o de gosto pessoal. Claro. Não vou estar eu aqui a dizer se são ou se não são. Nem era correto da minha parte. Mas nós queríamos ter algo diferente, algo que ninguém tem. Claro. Então vamos ao produtor, à raiz, ao produtor. Se fosse um Pedro Cardona que produzisse um vinho, 1 ou 2 referências de vinho, para mim era ótimo. Mas eu sei que eu apertei a mão dele e disse, eu quero ter o produto, o teu vinho na minha loja lá nos Países Baixos. Para muitos deles, de quem nós estamos a trabalhar, foi assim uma coisa. Como é que nos descobriram? Mas isso é um trabalho de campo feito por uma empresa que trabalha para nós. Agora já estou a perceber bem o teu conceito. Sim. É totalmente diferente. São produtos diferentes. Nós temos lá produtos únicos. Na nossa loja temos produtos únicos que vamos mesmo à raiz mesmo de o produtor. Muitos deles ao início disseram, primeira pergunta, como é que nos descobriram? E a segunda pergunta, porque é que querem ter lá? A primeira é fácil de responder, porque é um trabalho de campo. A segunda é porque isto não existe lá. E nós começamos de 5, começamos para 10, e isto já vai em 37 referências de vinho. Isto é muito bom.
Isso é muito bom. Não vamos... É óbvio que vamos ter que fazer sempre renovação em termos de vinhos, né? Em termos de renovação. Estamos a trabalhar com cerca de 5 parceiros, digamos assim. A parceria que nós temos com esses produtores, todos daqui da região de Douro, de Minho, na parte dos vinhos verdes. Porque isto tem que haver, como é óbvio, como toda a parceria, uma questão de confiança. Eles confiam no nosso projeto, nós confiamos no produto deles, e a única coisa que nós temos só uma empresa, que é a empresa que está desde o primeiro dia a trabalhar connosco, que faz o transporte de Douro, Países Baixos. Em 2 dias estamos lá a pôr o produto. E então a renovação é feita sempre automática em termos dos vinhos, mas esses 5 são quem acreditam em nós acreditamos neles, existe essa parceria. Estamos super felizes. Porquê? Porque nós não conhecemos o vinho porque ouvimos falar. Todos os produtos que nós temos na loja, nós conhecemos quem o faz. Exato. Quem é que esteve lá? Quem está no terreno? Isso é importante. E Quem depois, é isso que É depois decisivo, cria, não é importante, é decisivo. isso é que cria a diferenciação. E porquê é que cria essa diferenciação? Nós queremos fazer algo único. Que é conhecer quem é que faz aquele vinho. Quem faz o vinho, quem é o bodegueiro, porque depois a parte do carregamento e do transporte para a Holanda é feito por uma só empresa, que é o Costa Express. A distribuição é feita por nós. Pronto. Daqui não há ninguém. Isso Aqui há 3 pontos. O A, o transporte e o B. Tem-se, digamos, neste caso, o C. Há loja física, Jorge. Sim. Há loja física. Sim. Não. Não? É tudo online. É tudo online. Não temos que ver o site. O site está muito bem conseguido. Parabéns em termos mesmo do logotipo. Se fores à página inicial, é uma Não és página tu muito que bonita. geres isto. Não, isto é uma empresa que gera. Uma empresa. Eu e a Xana, nós percebemos dos produtos. De todos, porque provamos todos. Nós percebemos é dos produtos. E fotografias e tudo, são tudo eles? Ou vocês é que... Nós tratamos da parte da fotografia. Pois. E enviamos para a empresa para nos fazer a parte da publicação. O logo está espetacular. O logo está, se fores à página inicial, ao home, se fores à página inicial, o site está muito bem conseguido. Está muito bem conseguido. Todas as fotografias são únicas. Mas tens aqui os vinhos. Temos aí a parte dos vinhos, mas depois lá está. E depois como é que surgiu os queijos curados e os enchidos? E também tens ali outro produto que era os enlatados, não é? Exatamente. Exato. Mas porquê? Porquê é que surge? Porque depois é o cliente. Queijo pede vinho. Claro. O vinho Vinho pede pede queijo. queijo. O vinho pede queijo. Porque Depois depois tens os doces. é assim, olha, eu vi que vocês têm lá um queijo. Exato. Eu vi que vocês têm um enchido. Vocês têm... Pois temos. Mas assim, vamos cá estruturar muito bem. A parte de vinhos estamos a trabalhar com 5. Sim. Provavelmente não vamos estender a mais porque não faz sentido. Estamos super satisfeitos com eles. Eles estão satisfeitos connosco. Existe uma satisfação de evolução, como se costuma dizer. E isto, o que queria deixar muito claro. Sim. Este projeto, porque é que é um projeto único? E porque é que nós queremos conhecer o produtor de qualquer produto que a gente tenha? Por causa das nossas wine tastings, as nossas provas que nós fazemos ao vivo. Todas elas têm uma história para contar. Portanto, nós vamos ao Vinho Rola, sabemos a Ana Rola, o José Serpa Pimentel, Quinta das Mós, o de Estalo, Lagares, ou seja, se me falhar algum, eu peço imensa desculpa. Mas são pessoas que nós tivemos lá. Fomos ao nosso portfólio de fotografias para fazer lá, as provas. estivemos lá, provámos lá, fizemos tudo lá. Portanto, nós sabemos quem. E já que pegaste nos vinhos, nos queijos. Nos queijos. Surgiu a hipótese de tivemos conhecimento de uma empresa que trabalha para nós, dizer, olha, vocês devem conhecer este produtor de queijo. Queijo Bornes, queijaria Bornes, de Macedo Cavaleiros. Até muito perto. Eu até pensava que isto era Bornes da Guiar. Não. E que é o Tosé, um jovem empreendedor, que ele agora, à data de hoje, já deve estar na casa dos 30 anos,
Tem uma história lindíssima para contar. Ele recebeu umas cabras e umas ovelhas do avô e então resolveu fazer a queijaria, tomar conta de uma queijaria. Mas são histórias assim. Pois. São histórias assim. Nós sabemos a essência. E, portanto, nós temos os queijos só curados, que trabalhamos com queijos curados por causa a nível de transporte, de higienização, porque são transportadas em caixas isotérmicas para chegar lá em excelente qualidade. E então temos queijos bornes, temos um fumeinor de boticas, os enchidos. Temos depois terras de azibo, também de Macedo, os azeites. Macedo, exato. Portanto, ou seja, não temos 30, 40 queijos, não, temos uma queijaria. Temos um fornecedor de enchidos. Temos um fornecedor de azeites. Estamos satisfeitos com isso. Temos um fornecedor de frutos secos. Temos coisa assim, porque não vale a pena estar a abranger muito, porque nós só temos duas mãos. Agora, temos aqui, como se costuma dizer, Exato. pares perfeitos, os pairings perfeitos, porque temos o conhecimento deste queijo, claramente, com este produto. Está tudo relacionado. Está a correr tudo sobre rodas, então. Felizmente está, é um projeto único. Nós só estamos agora com uma pequena dificuldade em termos de vinho do Porto, porque temos toda uma história por trás. Nós temos Portanto, estas são as zonas que... as zonas que nós temos. E está promovido neste canal. Quem obrigado. Quem ler Não quem era, ouvir, não era, porque isto vai também ser publicado. não foi minha, nunca foi minha intenção vir aqui mas foi minha intenção obrigado. essa, porque acho que é muito giro. É pertinente. E é uma história. O projeto. Porque aqui não se fala só de Porto. Também as nossas vidas também têm valor e às vezes há coisas que têm muito mais valor do que futebol. Com certeza que há. Porque e acho assim, que deve ser, o que deve ser promovido e acabou. porque o que nós sabemos também não estás a pagar nada, não é por aí. Não. Portanto, isto aqui... Eu não vou receber nada. Hã? Não vou receber nada. Só vais pegar o almoço. Eu não vou receber. Ninguém me explicou isso. Esta parte ninguém me explicou. Até uma pessoa vem tão longe. Vamos mudar agora. Vamos mudar a agulha. Agora já queres mudar. Não, porque assim, só para terminar Diz, força. o Taste de Ouro. Não estamos a falar, quando eu digo pequenos produtores, estamos a falar, não é pequenos que sejam em qualidade, porque em qualidade são enormes, são gigantes. Mas infelizmente até eles têm muita dificuldade de colocar o produto deles de excelente qualidade, porque existe aqui uma grande distribuição, depois existe uma pequena distribuição, depois existe o retalhista, depois existe não sei quem. Bem, há tanta gente, há tanta barreira, torna-se difícil depois. Que chega ao final, coisa. E essas pessoas é que as televisões, os jornais, as rádios, seja quem for, no fundo, é que deviam ir ao local e ver quem são e o que se faz, porque é de uma qualidade e eu recomendo. Se não, há uma ideia agora que me saltou agora à vista, porque, com licença, o Porto Canal tem um programa sobre vinhos, sobre enologia, que é apresentada por um Pedro qualquer coisa. Sim, esse foi até ator ou coisa assim. Depois do Carlos vejo isso. Participou num Big Brother. Foi. E ele é enólogo. Nunca se lembraram de fazer uma reportagem contigo. Seria uma forma interessante para promover o produto. Portanto, faça aqui o Porto Canal, se estiver a ouvir. Não vão querer. Sabes porquê? Porque eu só trabalho com quintas de renome. Pois, provavelmente essas quintas têm poder. Isso era importante. Têm poder para chegar a um Porto Canal ser venham cá. Pois. Não, isso devia ser ao contrário. Até porque ia enriquecer o programa também. Porque é um programa, ia ser um programa forçosamente, quem não quisesse, por mais que custasse, era um programa diferente. Não esquecendo que um bocado, e bem parecia que me tinha faltado um produtor, também queria deixar. Quinta das Peixotas, um projeto giríssimo, uma mãe e 3 filhas. Só meninas. Um espetáculo, tem os vinhos de uma qualidade excelente.
Quinta das Feixotas, que é uma coisa soberba. Olha, vamos prosseguir, até porque Sim. ainda temos aqui alguns assuntos Força. que eu gostava de falar contigo e daquilo Força, que. força. Algumas coisas que mandaste, outras que eu estive a ver. A tua paixão pelo CrossFit. Oh. Estás aqui com uma imagem toda. Nasceu sem querer. Porque este conceito é um conceito bonito. Uma pessoa É. tem o cuidado com o seu corpo, não é? E a preservar a sua saúde mental, física e mental. Eu conheço o CrossFit há 9 anos. Conheço há 9 anos. Já tinha ouvido Aqui falar. parece um lutador daqueles. Aquilo é de esferovite, o altera. Aquilo foi só para a fotografia. Pois. Aquilo quando vês ali 32,5 kg não é. Aquilo é de plástico. Não, isto por acaso foi numa competição. Mas eu quando vejo o conceito de CrossFit, já vai fazer quase 10 anos, mas 9 anos são certos. Vejo numa vinda de trabalho e vejo pela cara CrossFit. Começo-me a inteirar o que é CrossFit, vou experimentar e eu arrisco-me a dizer que CrossFit tem uma coisa: ou se gosta ou não se gosta. Não é aquele tipo de atividade desportiva. Eu hoje vou fazer porque ou hoje não. Porquê? Porque todos os dias é diferente. Nunca repetes. Todos os dias é diferente. E depois é como o próprio nome diz, cross. É um cruzamento de várias atividades desportivas. Tens corrida, tens remada, tens pesos, não tens pesos, tens parte atlética, tens parte de ginástica. É um misturar que... E eu vou com uma paixão. Mas nasceu há 9 anos e mantém-se nos dias de hoje. Completamente. Isto é assim, eu sou proibido pela minha mulher, pela Xana, sair do trabalho e ir direto para casa. Ela proíbe. Não, tu sais do trabalho e vais ao CrossFit. Depois é que podes vir para casa. Porque segundo o que eu ouvi dizer dela, que vem mal disposto. Pois. Descarregas lá Pois, sai tudo. Mas chegas aqui Isso a é casa, importante. tomas um banhinho e estás um anjinho. É que chegas a casa do trabalho Muito mais relaxado. Chega ali, maravilha. Dentro Isso daquela hora e tal. E depois o conceito em si, porque isto chamam-se boxes, porque são em caixas. E o espírito de equipa que há. Isto é uma comunidade. Exatamente. Isto é uma comunidade. Isto, faço a publicidade ao CrossFit Bink 36 em Den Haag. Aquilo Aqui. Temos pessoas. Isto é mesmo, olha. É mesmo. Depois o boxe também. Temos isto. Esta box é sem dúvida uma comunidade. Temos pessoas de todos os países que possas imaginar. É uma cidade muito internacional que praticam isto. Depois, na parte, temos de falar, todas as aulas são todas em inglês, porque é tão internacional que tem que ser pessoas de uma excelente qualidade. Porque aquilo, tivemos uma fase pandémica, foi muito complicada, que as aulas deixaram de ser live e tiveram que ser online. Mas a box conseguiu providenciar equipamentos para nós estarmos a treinar em casa. Tivemos isso tudo. Essa foi a parte pandémica mais complicada, mas tirando isto, aquilo é uma comunidade do aspecto em que a aula praticamente ronda 1 hora, mas nós chegamos meia hora mais cedo, tomamos um café, conversamos com os colegas, depois vamos para a aula, depois ainda ficamos mais meia hora, depois temos festas, temos competições internas como esta, como é o caso, porque para haver aquele espírito de competitividade saudável entre colegas, e depois isto também pode ser individual ou em equipas. Mas a quem nunca fez, eu recomendo para fazer, porque ao menos tem uma coisa, porque ou gosta ou não gosta, não há meio termo. Eu sinceramente confesso que precisava disto. Então. Precisava de fazer este tipo de coisas para expulsar todas as energias que eu acumulo muita coisa. Acumulo. E é essa acumulação, e neste caso a minha terapeuta, que a minha terapeuta é a minha mulher, é o que ela me recomenda, não, meu caro, mas é assim, não. Queres vir para casa, bem relaxadinho? Mais relaxadinho. Ao fim de semana fazemos umas caminhadas, ou jogamos um ténisinho ou um pádel. E eu sempre fui um apaixonado por...
eu quando saí da cidade do Porto jogava num futebol, jogava futebol de praia num clube de inverno, que é uma coisa giríssima, o conceito em Matosinhos, um clube de inverno, ou seja, é um clube de futebol de praia de inverno que só funciona no inverno, né? No verão não podemos tirar as pessoas da concessão das praias. É isto que tive aqui. É o futebol de praia. Foi o futebol de praia durante muitos anos, eu ali estava com um shape Estavas ali diferente. com o lance, parecias o Axel Rose. dos Guns. Que usava o cabelo um bocado comprido. Até estás parecido, se fosse o cabelo assim um bocadinho mais comprido. Eu usava o cabelo um bocado comprido e Isto é mesmo Matosinhos, não é? mesmo Sabes, assim. vou-te dizer uma coisa, nesta praia que o Albertino todas as manhãs vai para ali. É. O Albertino que jogou no É Porto. assim? É. Depois saio daqui, vou para a Holanda, embora esteja perto da praia, porque para quem não saiba, a Holanda tem praia, para quem não saiba, mas fica, e boas praias. E estão mesmo muito perto, estou a 2 km da praia, mas não há clube de futebol de praia, portanto descobri o CrossFit. Vamos regressar ao futebol com o Porto. E agora como é que é viver longe do clube que se ama, que se gosta, por quem se tem paixão, e como é que se consegue acompanhar o clube a 2.000 km de distância? Quais são as sensações? Para quem vivia muito mais do que qualquer, se calhar, outro portista que não tivesse vivido ali nos arredores das Antas. Como é que é hoje em dia acompanhar o futebol com o Porto? E eu até ir... Até porque tu já me disseste, Já não foi só uma vez, até acho que já foi numa live. Sim. Tu consideras-te um embaixador do futebol do Porto nos Países Baixos? Não, Porquê? isso não fui eu que Eu disse. sei Isso. que tem uma história, mas eu quero pegar por aí. Não, mas eu não disse isso. Não, mas, Eu não disse isso. Alguém que vai, tu és um embaixador. Eu não disse isso. mas como é que é essa história do embaixador? Isso é muito giro pelo seguinte: não começa bem, mas termina ainda melhor. Mas isto é que tem piada. Eu saio da cidade do Porto, saio do Estádio do Dragão, sempre a acompanhar os jogos no Dragão, sempre fora, grande parte dos jogos. Realmente os grandes jogos eu sempre gostava de ver. E depois dou por mim a chegar à Holanda e vejo algo muito engraçado, que é eu não conseguir ter muita informação sobre o Futebol Clube do Porto, sobre o desporto, Futebol Clube do Porto, e começo a pesquisar. Porque agora, felizmente, nós, ao alcance de um clique, nós conseguimos apanhar qualquer situação, mas estava a achar estranho, não estava a conseguir encontrar mais informações sobre o meu clube, isso tudo, e não sei o que mais, mas lá está. Nessa fase menos boa, existe uma coisa muito boa. Vamos procurar. Quando eu vejo Futebol Clube do Porto, vídeos, não sei o que mais. Malha azul e branca. Não sei o que, os filhos do dragão, não sei o que mais. E começo a seguir aquilo. Li aquilo tudo. Vi aquilo tudo. E daí é que dá nasce a minha amizade, primeiro com o Paulo Bizarro, de quem eu mando daqui um grande abraço ao nosso amigo comum, Paulo Bizarro. Depois aparece também um outro bandido chamado L.R. Rodrigues. Teve cá aqui há pouco tempo, há poucas semanas. Depois aparece isto tudo por imagens. Tudo por imagens. E depois tu associas a imagem, és Paulo Bizarro, depois vais ao Facebook, a ver se tem Facebook e tal, e começas. Porque não tinha grandes. Porque as informações, já vamos lá chegar à tua pergunta, que eu sei, não quer chegar. Sim, Né? é do embaixador. E então eu vejo, então cria amizade com o Paulo Bizarro, com o L. Rodrigues, depois também apareceu outro bandido, um Pedro Cardona, não sei se conheces, mas depois eu apresento. E depois aparece mais um, e aparece mais outro, e não sei quem, não sei mais. Isto criou-se aqui uma família, lá está, a família escolhida por mim, que são os meus amigos. E não é por acaso que estamos aqui, mano. Exatamente. E é graças a isso, a esses todos, o meu abraço a eles todos, porque estamos a fazer, porque por muito que queiram, porque querem nos calar, mas podem continuar, eles do lado de lá, nós do lado de cá, porque nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho primeiro é sério, depois é transparente, e depois tem uma coisa acima dessas duas, que é verdadeiro.
E quem não estiver a fazer um trabalho verdadeiro é aquilo que eu costumo dizer. Ou é intelectualmente desonesto, ou é um inteligimento, ou é um avançado, ou até um frustrado que vai por trás de um dispositivo móvel qualquer, insultar toda a gente, fazer isto, fazer aquilo. Olha, as minhas redes sociais podem ir todas porque elas são geridas por uma empresa, portanto estou tranquilo. Não tenho problema. Também não passo lá muito tempo, passo mais a nível profissional, não passo lá muito tempo, mas gosto ainda de lá estar com os meus amigos. Mas o que acontece é que eu começo a partilhar com os meus amigos as minhas novas amizades na Holanda. E quando falo Foco Porto, eles sabem quem é um jogador ou coisa do género, mas depois não têm um grande conhecimento do Futebol Clube Porto. Enquanto clube, enquanto isto, enquanto aquilo. Eu começo a ver, mas vocês não leem jornais, vocês não leem revistas, vocês não veem sites, vocês não veem isto, vocês não veem aquilo. Vejo, mas não aparece lá nada. Eu, começa cá, Jorge Castro assim, não aparece lá nada. Mas espera aí, mas não aparece lá nada. Então, eu, com algum domínio da língua neerlandesa, começo a procura e vejo, realmente isto não aparece nada. Então, notícias de desporto de Portugal só aparece isto. Não aparece mais nada. Então, o que está a acontecer? Isto e não sei mais. E depois vejo uma coisa, começo de página em página. Estás a falar, por exemplo, destes amigos que eu estava a passar aqui. Destes amigos. De imagem em imagem, começo a ver, sei que mais, e vejo para baixo assim uma coisa escrita assim: Agência Lusa. Eu, diabo. Vem tudo a luz. Não me digas que voltamos aos tempos. É que eu nasci em 75, mas sei muito bem da história de Portugal, não é? Claro. Será que nós chegamos a estes tempos que é tudo muito bem lápis azul orquestrada? Sim. Então ninguém sabe desta história ou coisa do género. Não. Então sou eu, as minhas conversas de bar, de café, ou em minha casa ou coisa do género, que nesta imagem que estamos a ver, o primeiro é grego, o segundo é grego, o outro bandido sou eu e o outro é holandês. Do Ajax. Aquele, o primeiro é do PAOK, o segundo é do Olympiacos, este é do Porto e aquele é do Ajax. E olha como é que eles estão vestidos. A Porto. E eu que os obriguei. Daí a história do embaixador. Eu não cheguei lá e disse, não, isto foi no Feyenoord. No Feyenoord. Quem está a fotografia é a minha mulher. Eu não cheguei lá e disse, não, tu país comigo. Não. Eles vivem o Porto, estes gajos. São fãs agora, sabem as histórias todas. Naturais. Porquê? Porque eu tirei-lhes os filtros. Continuem a filtrar, continuem-nos a bloquear, querem continuar-nos a calar, continuem a tentar. E é o que têm feito nas redes sociais. Não vão conseguir. O último foi o Luís Coelho. O Luís Coelho. Também mando um abraço ao nosso Já é a amigo. segunda vez que falei aqui nele. Muito bem, continuem. Ao Luís Coelho. Para qual é a câmara? É ali. É ali. Ao Luís Coelho. Continua. Não fique. Eu sei que às vezes podes ficar um bocado triste e aborrecido, mas eles que continuem. Dá-lhes este sorriso para eles e diz: Luís Coelho, vai aqui o meu abraço. A eles todos que continuem a tentar calar. A ti ou todos os Luís Coelhos que nós estamos aqui, eles nunca irão conseguir. Porque nós somos muito mais fortes que eles todos. O meu abraço para ti. E portanto, com estas histórias todas que partilho com eles, disse: não, o Foco Porto tem isto. Vocês sabem que já ganhamos isto? Não sabem. Ao espaço de um clique não sabem. Não sabem porquê. Claro. Porque agora já sabemos porque que não sabem. Porque se eu quiser que tu não saibas o que se passa comigo, eu consigo. Claro. Segundos. Mas tanto, um telemóvel consigo já. Claro. Portanto, isto em escala de comunicação social tem muito mais ferramentas. Claro. Eles conseguiram chegar a tirar algo pessoal, que se chama os Filhos do Dragão, algo pessoal que não é deles, algo pessoal, conseguiram tirar isso. Sim. Continuem. Eu nos Países Baixos é azul e branco. Porque para eles o que eu nos falo sempre a verdade. O que é, o que não é, o que foi, o que não foi, quem fomos, o que somos, o que vamos ser, isso tudo.
esta outra fotografia. Era esta fotografia, a última, foi o jogo com o Bruges. Foi com o jogo com o Bruges. O Brugge, não é? O Brugge. Eu sempre disse Bruges. Brugge. É Brugge. É a pronúncia. Eu sempre conheci o Bruges. Eu lembro quando jogou lá o que jogou no Benfica, o guarda-redes. Perrodome. Jogou no Bruges? Jogou. Acho que chegou depois foi para a Standard. Ou Malin. Acho que era Malin. Malin. Tens razão, Malin. Sabes que clubes estrangeiros eu sigo pouco. Só sigo só com o Porto. O resto para mim são todos estrangeiros. E este jogo foi épico. Este foi. Tu disseste-me que tens aqui uma história engraçada. Tenho uma história muito engraçada. Neste dia. Tenho uma história muito engraçada. 4-0. Depois temos perdido cá 4 também. Depois pagamos. Lá. Cá foi 4-1. 4-0. Foi a 0. Perdemos 4-0 cá e ganhamos lá 4-0. Não foi 4-1 e lá 4-0? Não. Daqui a um bocado vamos saber. 4-0 os dois. Foi-se, senhor. Acho que não metemos nenhuma cavaquita. Nada. Queríamos, não fomos. Conseguimos anular a desvantagem. O Paulo, enquanto eu conto a história, ele já vai ver, já tiramos coisas. Se os telespectadores aguentem mais um bocadinho, que ele e o nosso técnico. Tem uma história espetacular aqui. Primeiro foi uma viagem espetacular que eu fiz com o meu amigo Rui Silva, que foi diretamente do Porto para lá. Ali temos o Carlos, que também é aqui de Vila Real e é estudante com o meu filho que está ali atrás, o Francisco. O de Boné. O de Boné. Tu conheces? Eu não estou a conhecer. Também não. O aqui é o Carlos, que ele é. Se bem aqui da Bela. Isto é cara de uma estranha, o segundo. O segundo também não é estranho. Este? O de óculos. O Rui Silva. O primeiro não é nada estranho. O segundo. Este também acho que já vi esta cara em algum lado. Este gajo barba já vi em algum lado. Não sei onde, mas já vi em algum lado. Eu acho que umas lives ou coisa do género. Mas no segundo, o segundo também não é estranho. E depois o meu filho está ali atrás. Os dois são estudantes na Conservatória de Tilburg em Música. E então foi graças, que manda aqui, nós estarmos ali presentes naquele jogo. Estou muito grato ao nosso amigo Luís Coelho que nos conseguiu. Sim. Que nos conseguiu arranjar e foi de um momento para o outro. Foi impecável. Foi espetacular. O Luís Coelho. Eu hoje tenho uma história espetacular, porque embora nós de carro chegamos à Bélgica rapidíssimo, passamos lá o dia e começamos a ver muito azul e branco. Tudo bem, eles são azul e preto, mas muito azul e branco ali. Porque inicialmente nós tivemos muita dificuldade de arranjar bilhetes, foi por isso que o Luís Coelho. Porque por muito que o Floco Porto, o Gabinete de Apoio ao Associado, porque estamos a falar, estão ali dois lugares, um com lugar anual e estamos ali 4 sócios. Foi muito complicado. Diziam, não temos bilhetes, o estádio também não é muito grande, não temos bilhetes. Então foi com a ajuda do nosso amigo Luís Coelho que nós conseguimos. Quando chegamos lá, realmente, aquilo tornou-se um mar azul, como diz o nosso técnico. Inacreditável. Começamos assim todos a olhar. Meu Deus, aquilo foi uma coisa espetacular. Então, super bem organizado. Eu já tinha reparado que existia, e vai aqui o meu reconhecimento para o gabinete de apoio aos adeptos do Floco Porto nos jogos fora. Espetacular, nós temos todas as condições. Eles dizem um ponto de encontro, mesmo o líder, o Fernando Madureira, diz um ponto de encontro, tal e tudo, um comportamento exemplar. E quem disser o contrário mentir. Ou é intelectualmente desonesto, ou é jumento, ou é inteligumento. São inteligimentos. Porque não estão lá. Mas podem vir connosco. Porque riem-se como uns perdidos. Porque aquilo são histórias fantásticas. Pronto, de Bruges. Eu já tinha reparado que Gelsenkirchen, que eu fui a Gelsenkirchen ver o Schalke Porto para a Liga dos Campeões, já tinha reparado que estava super bem organizado. Nós fomos ao ponto de encontro, deixas o carro, quem vier de carro ou coisa do género. Temos autocarros disponíveis organizados que vão para o estádio e regressam do estádio. Não se passa nada. Um espetáculo. Aquilo é um espetáculo dentro do espetáculo. Toda a gente fica assim, meu Deus, de onde é que é esta gente tão alegre? Espetacular, uma coreografia fantástica. Eu já tinha sentido isso, Leverkusen também senti isso, e aqui, Bruges, tinha que ser, porque isto é o ganha ou ganha. É o ganha ou ganha. E fomos, e começamos a ver tanto azul, espetacular, uma alegria enorme, né? Cantar e tal.
E chegamos à porta do estádio, ainda tivemos ali uma hora, quase praticamente. É aquela filtragem, aquela revista normal, por questões de segurança e isso tudo. E eu dou por mim, porque sabes, quem está num país estrangeiro, muitas línguas, depois, eu dou por mim, todos ali branco, e eu ouvia falar português, francês, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, França. Sim, meu Deus. Toda a Europa. O Futebol Clube Porto querem, continue, não conseguem. O Futebol Clube Porto é um clube internacional. E é internacional ganhador. Por muito que queiram. Não conseguem. Porque está na história. Nós já ganhamos. Nós estamos a ganhar e iremos continuar a ganhar. Mas ao ver aquilo tudo, porque ouvias falar de todas as línguas. E eram todas as línguas e ninguém estava lá forçado como aqueles que eu lhes metia caminho. Não. A viver Porto. Aliás, no final deste jogo, este jogo teve um apoio espetacular. Normalmente é assim. Desculpa, Jorge, mas a noção que eu tenho é que quem está fora ainda vive com mais intensidade de quem está cá. É provável. Sabes porquê? Porque é raro, Paulo. Aquilo para nós... as cidades do país, as cidades do clube. Aqueles 90 minutos, tu dás o que tens e o que não tens. Claro. Porque é assim, porque não vês o teu clube ali. Não é todos os dias. Eu quando venho ao Porto, estou com uma fome de bola de... Sim, amanhã vais lá estar também. Sim, não falha. É assim, porque eu saio daqui habituado, não é? É um corte de hábitos, sim. Foi muito complicado. É um corte de hábitos que eu não vou ler a mensagem de um dos meus melhores amigos que me deixa, que me deixou no telemóvel quando eu arranco definitivamente para os Países Baixos, que é um dos meus melhores amigos, o Miguel Cosvel, mas ainda hoje ele diz que senta a minha falta ao lado. Porque são anos a fio, estás ali com o gajo ao lado. Claro. Não é? Isto mexe com a emoção. Claro que mexe. De qualquer nome. E quando tu vês ali o teu Porto, ali... Tão perto. E isto foi um jogo... É assim... Espetacular. Só que o Porto entrou ali... À Porto. Tivemos um apoio... Foi 4-0. 4-0. Pronto. Já. Tling! Ganhamos. Nós. Já temos quem paga o almoço. Está escrito e está gravado. E então, eu digo, isto, mas é assim, nós não queremos que façam cabeçalhos, jornais, aberturas, e o teve um apoio. Não queremos. E eu não quero. A única coisa que eu queria partilhar aqui é dizer isso, sentir um orgulho. Eu estava ali assim, dava-me por assim de palanque, olhar para aquela gente e dizer assim, e pensei, grato ao meu pai por me ter feito conhecer este clube, com uma dimensão incrível. Tu ouves falar de todos, e todos têm histórias. Estamos aqui a chegar ao final. Estamos com quase... Já terminou? Já? Estamos aqui com uma gravação já um bocadinho para além daquilo que eu estava à espera. E o que eu quero dizer? Resta-me dizer que tínhamos aqui muita coisa para explorar. Os temas que falamos muito tivemos um que foi mais aprofundado, mas já havia muitas histórias aqui para partilhar, até porque num podcast, o meu entender de podcast, conceito, é partilha de experiências. Sim. Só que desta vez acho que devias ser tu o personagem principal, porque havia aqui coisas que tu podias e fizeste a partilhar. E resta-me agradecer-te teres vindo propositadamente aqui. Eu sei que vieste a Portugal por outros motivos, para estar com a família, numa época especial, mas tiveste a delicadeza, tiveste a simpatia, e é isso que eu prezo, que teres vindo propositadamente a Vila Real para estares aqui comigo, a passar uma parte do teu dia quando podias estar com os teus familiares que estão longe, não é? Alguns deles. E antes de fechar, uma vez que tu
gostas muito de brincar comigo e deves ser assim na tua vida. Mas antes disso, para mim é um orgulho muito grande. Estou muito feliz. Tirei este bocadinho de estar com a minha família de sangue para estar com a família escolhida por mim, que são os meus amigos. Nós temos uma amizade que começou há muito pouco tempo, mas não é preciso. E há um respeito mútuo. E acima de tudo há um grande respeito mútuo. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Aqui, ao vivo e a cores, que desta vez eu posso dizer, olhos nos olhos, pelo teu projeto. Obrigado. Quem não o conhece... E tu sabes perfeitamente que estás envolvido neste projeto praticamente desde o início. Sim. Com as lives. O que tiver ao meu alcance, estás aqui propositadamente hoje. Tens um projeto comigo que vai começar agora, neste mês de janeiro, que vamos começar com lives, com painéis residentes, e eu agradeço-te. E como eu estava a dizer, gostas muito de brincar e deves ser assim na vida com toda a gente. Tu disseste e aqui tens, olha, gostas muito da gastronomia desta zona e tens aí um doce regional que vais de certeza adorar. Está bem? E é com isso que eu me vou despedir. Agradecer-te mais uma vez. Não tinha caixa, não tinha. E vou... Puseste os pitos a Daluzir? Não. Muito bem, muito obrigado. Isso fica para a próxima. Que é para a próxima, pica-me outra vez. Jorge, mais uma vez obrigado. Vou encerrar este podcast. Muito obrigado. Nós vamos voltar-nos a ver. Beijinhos e abraços. Vou encerrar só para ali. Nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima semana teremos mais um convidado que também é muito especial, e fica por aí e subscreve o canal, ou então, se já o fizeste, partilha com os teus amigos. Jorge, vamos nos despedir ali para aquela câmara do meio. Até à próxima. Até à próxima. Foi obrigado. Obrigado a todos. Jorge, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Um abraço. Gostei mesmo. Espetacular. Está feito.